Introdução. O pecado e a santidade levados a sério. Ando lendo um amigo seu, disse um jovem domingo passado enquanto saíamos da igreja, e riu. Acho que ele me conhece. Quem é? Perguntei. John Owen. Ele parece saber exatamente o que se passa dentro de mim e aquilo que irei pensar em seguida. Ele é ótimo. Pensei no modo como Owen me havia ministrado através dos séculos, em 1947, preservando minha sanidade espiritual quando um certo tipo de ensino sobre santidade quase a havia destruído. Eu entendi o que o jovem quis dizer. Owen morreu há mais de 320 anos, em 1683. Todas as suas obras estão hoje publicadas, e aqueles que o conhecem consideram-no talvez como o maior de todos os teólogos ingleses. Quem foi ele? E qual é o segredo de sua contínua influência sobre aqueles que o leem? Ele nasceu em 1616 e entrou para o Queen's College, Oxford, aos 12 anos de idade, onde obteve o seu M.A. em 1635. Conduzido pela ambição, estudou com muita aplicação. Aos 20 e poucos anos, no entanto, a convicção de pecado o lançou em um redemoinho tal que, por 3 meses, mal conseguiu pronunciar uma única sentença coerente sobre qualquer coisa. Vagarosamente, ele aprendeu a confiar em Cristo e então encontrou paz. Em 1637, deixou a universidade por razões de consciência e se tornou pastor. Na década de 1640, foi capelão de Oliver Cromwell. E em 1651 foi nomeado deão da maior faculdade de Oxford, a Christ Church. No ano seguinte se tornou vice-chanceler e reorganizou a universidade com notável sucesso. Depois de 1660, liderou os independentes durante os anos amargos de perseguição. Foi convidado para ser presidente da Harvard, mas recusou. Sofreu de asma e cálculos biliares por anos antes de morrer. Foi um teólogo de vasto conhecimento e poder organizador. Seus pensamentos não eram sutis ou complicados. Como pilares normandos, eles deixam na mente uma impressão de massiva grandiosidade, precisamente por causa de sua sólida simplicidade. Em protesto contra a postura literária afetada da época, era descuidado na apresentação, embora fosse meticuloso e exato na formulação. Escreveu para leitores que, uma vez tendo optado por um assunto, não conseguem descansar até irem ao fundo dele e que acham a exaustão não cansativa, mas reparadora. Seus livros têm sido verdadeiramente descritos como uma série de sistemas teológicos, cada um deles organizado ao redor de um diferente centro. Ele nunca isolava partes do todo. Owen encarnou tudo que a devoção puritana possuía de mais nobre. A santidade, disse seu colega David Clarkson no sermão pregado no sepultamento de Owen, abre aspas, deu um lustre divino às suas realizações, fecha aspas. Ele era humilde. Abre aspas. Há 2 coisas que caracterizam a humildade nas almas dos homens: uma devida consideração de Deus e então de nós mesmos. De Deus, em sua grandeza, glória, santidade, poder, majestade e autoridade. De nós mesmos, em nossa condição pecaminosa, miserável e abjeta. Fecha aspas. A consideração de nós mesmos é importante, pois, abre aspas, o homem que entende o mal de seu próprio coração, o quanto ele a viu, é uma pessoa útil, frutífera, firme em suas convicções e obediente. Fecha aspas. O próprio Owen havia aprendido que um homem deve aborrecer a si mesmo antes de poder servir a Deus corretamente. Mais uma vez, ele conhecia o poder de sua própria mensagem. Pregadores ele sustentava e sempre se identificava como um pregador. Precisam experimentar o poder da verdade que pregam em e sobre suas próprias almas. Um homem só prega um sermão bem a outros se o pregar para sua própria alma. Portanto, penhoro minha própria consciência e honra no sentido de sequer imaginar que tenha obtido um conhecimento apropriado de qualquer artigo da verdade, muito menos o publicado, a menos que, através do Espírito Santo, eu o prove,
no sentido espiritual, para que possa dizer de coração, como o salmista, abre aspas, eu criei, por isso falei, fecha aspas. Salmo 116:10. Daí a autoridade e a habilidade com as quais Owen sonda as profundezas escuras do coração humano. Passagens inteiras passam de relance na mente do leitor, escreveu Andrew Thompson sobre Temptation, tentação. Abre aspas. Com uma influência que o faz sentir que foram escritas exclusivamente para ele, fecha aspas. Quando mais de um século atrás o famoso rabino Duncan recomendou a seus estudantes que lessem Indwelling Sin, O Pecado que Habita o Interior, ele acrescentou, preparem-se, no entanto, para a faca. Owen escreveu num estilo inglês latinizado, fluente e nobre, embora embaraçoso para alguns padrões comuns. Sua prosa é melhor lida em voz alta. Sua força retórica se destaca quando é lida assim. Aqueles que pensam enquanto as leem acham sua amplitude sugestiva e sua plenitude fertilizadora. Escreveu Spurgeon, abre aspas. Dizem que Owen é prolixo, mas seria mais verdadeiro dizer que ele é condensado. Seu estilo é pesado porque ele faz observações sobre aquilo que poderia ter dito e segue adiante sem desenvolver por completo os grandes pensamentos de sua mente espaçosa. Ele requer estudo aplicado e nenhum de nós deveria se ressentir disso. Fecha aspas. Owen pregava e escrevia sua teologia a serviço da religião, ou seja, da piedade cristã. E a prática da vida cristã era seu tema constante, assim como fora de Calvino, um pensador com quem, por sinal, Owen se parecia muito. Ao lidar com a vida cristã, Owen lembra constantemente ao cristão 4 coisas. Primeiro, que ele é um homem criado à imagem de Deus para agir de forma racional e municiado para esse fim, com uma trindade de faculdades, compreensão, vontade e afetos. Abre aspas. A mente ou compreensão é a principal faculdade da alma. Sua função é guiar, dirigir, escolher. Ela é o olho da alma. Fecha aspas. Assim como a mente é um poder de apreensão, a vontade é um poder de ação. Abre aspas. Um apetite racional. Racional enquanto guiado pela mente e um apetite tão estimulado pelas afeições que não escolhe nada, senão aquilo que tem a aparência de bem. Fecha aspas. A categoria das afeições abrange os vários impulsos emocionais positivos e negativos que evocam escolhas ao nos atrair ou afastar de objetos particulares. Nenhuma escolha é feita sem algum grau de afeição. Portanto, abre aspas, as afeições estão na alma do mesmo modo que o leme está no barco. Se usadas por uma mão hábil, darão ao vaso como um todo a forma que desejarem. É inútil lutar com qualquer coisa que tenha o poder de nossas afeições colocado à sua disposição. No final, ela prevalecerá. Fecha aspas. O homem foi criado para conhecer o bem com a sua mente, desejá-lo com as suas afeições, uma vez tendo-o conhecido, e apegar-se a ele com a sua vontade, uma vez tendo sentido sua atração. Assim, Deus, que é o bem supremo, move o homem, não pela ação direta das afeições ou da vontade, mas dirigindo sua mensagem à mente dele, impondo sobre ele a força da verdade. As Escrituras são a mensagem de Deus dada a nós em forma de mensagem humana. A primeira tarefa do pregador, portanto, deve ser a de ensinar os conteúdos da Bíblia, e a primeira tarefa do cristão deve ser aprendê-los. Segundo, o cristão é um homem caído, um pecador. O pecado o alienou de Deus e de si mesmo. E embora, como cristão, ele seja um pecador perdoado, as marcas do pecado ainda estão nele. O pecado desorganiza a alma e desintegra o caráter. Abre aspas. As faculdades se movem em oposição umas às outras. A vontade não optará pelo bem que a mente revela. Na maioria das vezes, as afeições têm a soberania e conduzem a alma inteira cativa sob o seu comando. Fecha aspas. O homem caído não é mais racional, mais instável, inconstante, distraído por paixões conflitantes e impulsos cegos e dominado pela luxúria para desobedecer.
sobre o pecado que habita o interior dos cristãos, Owen escreveu, abre aspas, sua natureza e esboço formal é opor-se a Deus. Deus como legislador, Deus como santo, Deus como autor do Evangelho, um caminho de salvação pela graça e não por obras, são os objetos diretos da lei do pecado, fecha aspas. Impiedade, injustiça, incredulidade e heresia são as formas naturais de autoexpressão do pecado. O pecado permeia e polui o homem como um todo, abre aspas. Ele gruda em nossas mentes como um princípio depravado, em escuridão e vaidade, em nossas afeições na forma de sensualidade, em nossas vontades por meio de uma repulsa e aversão àquilo que é bom, e está continuamente se lançando sobre nós, em inclinações, movimentos ou sugestões ao mal. Fecha aspas. Ele resiste à obra da graça do começo ao fim. Abre aspas. Quando Cristo vem com seu poder espiritual sobre a alma a fim de conquistá-la para si, não encontra um lugar tranquilo para desembarcar. Para pisar em terra firme, tem de lutar por ela. Fecha aspas. A vida cristã deve, portanto, basear-se na autorrepulsa e na autodesconfiança por causa da presença e do poder do pecado que habita no interior. Abre aspas. A auto-humilhação, autocondenação e autorrepulsa constantes é outra tarefa que se opõe diretamente à direção do pecado na alma. Nenhuma estrutura mental é um melhor antídoto contra o veneno do pecado. Ela é o solo onde a graça brotará e florescerá. Manter nossas almas em constante estado de pranto e auto-humilhação é a parte mais necessária de nossa sabedoria, e está tão distante de qualquer inconsistência em relação àquelas consolações e alegrias que o Evangelho nos convida a crer, ao mesmo tempo em que é o único modo de deixá-las entrar na alma de uma maneira apropriada. Fecha aspas. Terceiro, o cristão é um homem redimido. Cristo morreu para libertá-lo da culpa do pecado e agora vive para salvá-lo de seu poder. Assim como a redenção por intermédio de Cristo é o cerne da doutrina cristã, a fé em Cristo e o amor por ele devem ser o cerne da religião cristã. Abre aspas. Aqueles cujos corações não são sensíveis ao amor de Cristo, nada sabem sobre a vida e o poder do Evangelho e da realidade da graça de Deus, nem acreditam em qualquer artigo da fé cristã. Também não estão sensíveis ao amor de Cristo, nem têm suas afeições voltadas para ele. Eu afirmo que praticam uma religião de aparências, com corações que não estão verdadeiramente tocados pelo amor de Cristo. Na recepção e na dispensa da obra da mediação, como que a ter afeições verdadeiramente sensíveis e espirituais por ele. Homens que não têm nenhum conhecimento do cristianismo imaginam que a concentração das mais intensas afeições de nossa alma sobre a pessoa de Cristo, o fato de o amarmos de todo o nosso coração por causa do seu amor por nós, de termos sido conquistados a ponto de cairmos doentes desse amor, e os constantes movimentos de nossa alma em sua direção com alegria e devoção não passam de fantasias e imaginações. Fecha aspas. Quarto, o cristão é um homem regenerado, uma nova criatura em Cristo. Um novo princípio de vida, percepção, desejo e resposta a Deus e um novo hábito de obediência à lei de Deus foram implantados nele. Esta é a profetizada circuncisão do coração. Abre aspas. A cegueira, a obstinação e a teimosia em pecar que estão em nós por natureza, com os danos que se apossam de nossas mentes e afeições, impedindo-nos de nos convertermos a Deus, são retiradas por meio dessa circuncisão. Fecha aspas. E a conversão consciente, ao menos no caso de um adulto, ocorre imediatamente. A partir daí, seu coração se torna um campo de batalha, onde a carne, o velho homem, disputa incansavelmente a supremacia do espírito, o novo homem. O pecado do qual o cristão se dissociou formalmente em seu arrependimento inicial parece ter vida própria. Paulo o compara, como nos diz Owen, abre aspas, a uma pessoa, um ser vivo chamado de o velho homem, com suas faculdades e propriedades,
sua sabedoria, habilidade, sutileza e força. Fecha aspas. O pecado está sempre em atividade no coração. Uma calmaria temporária em suas investidas não significa que esteja morto, mas que está muito vivo. Abre aspas. O pecado nunca está tão inquieto do que quando parece estar mais quieto, e suas águas são em grande parte muito profundas quando estão calmas. Fecha aspas. A estratégia do pecado é induzir a um falso senso de segurança como prelúdio para um ataque surpresa. Abre aspas. Por meio do pecado, somos muitas vezes, antes que possamos perceber, levados a ter afeições deturpadas, imaginações tolas e a nos deleitarmos em coisas que não são boas nem proveitosas. Quando a alma está fazendo uma coisa bem diferente, o pecado começa isso no coração, que o conduz àquilo que é mau e pecaminoso. Sim, para manifestar o seu poder, às vezes, quando a alma está seriamente engajada na mortificação de algum pecado, isso a levará a estabelecer uma aliança com aquele pecado cuja ruína ela está buscando. Não conheço fardo maior na vida de um crente do que essas surpresas involuntárias, e é a respeito delas que o apóstolo faz sua reclamação em Romanos 7, 24. Fecha aspas. A batalha é para a vida toda. Abre aspas. Às vezes a alma pensa ou espera que, por meio da graça, possa ser liberta por completo desse morador impertinente. Por meio do doce prazer em Deus, do pleno suprimento da graça, do retorno à sensatez, da aflição profunda e da completa humilhação, a alma começa a esperar ser livre da lei do pecado. Mas depois de algum tempo, o pecado volta a agir. Fecha aspas. Reavivando seu estado anterior, e a luta tem de ser retomada. Ninguém escapa de Romanos 7 neste mundo. Vista do ponto de vista de Deus, a vida do cristão é uma questão de santificação progressiva. Abre aspas. A santificação é uma obra imediata do Espírito de Deus nas almas dos crentes, purificando e limpando de suas naturezas a poluição e a sujeira do pecado, renovando nelas a imagem de Deus, capacitando-os assim, a partir de um princípio espiritual e habitual da graça, a se renderem a Deus, ou, mais resumidamente, é a renovação universal de nossas naturezas pelo Espírito Santo, à imagem de Deus através de Jesus Cristo. Daí se conclui que nossa santidade, que é fruto e efeito dessa obra, uma vez que ela inclui a renovada imagem de Deus estimulada em nós, ela consiste em uma santa obediência a Deus, por Jesus Cristo, de acordo com os termos da aliança da graça. Fecha aspas. A santidade cristã, abre aspas, é a implantação, o registro escrito e a realização do Evangelho em nossas almas, a palavra tornada em graça em nossos corações. Crescimento nada mais é que o aumento da conformidade com essa palavra. Fecha aspas. O lado positivo da santificação é que ela chama à vida as novas forças e inclinações que a regeneração implantou dentro de nós. Abre aspas. A frequência dos atos aumenta naturalmente e fortalece os hábitos de onde eles procedem. E com os hábitos espirituais, exemplo, fé, esperança, amor, é assim, muito mais por indicação de Deus. Eles crescem e se desenvolvem em seus exercícios e por meio deles. A necessidade, a partir daí, é o principal meio para a sua decadência. Fecha aspas. O cristão, portanto, deve usar os meios de graça assiduamente, ouvindo, lendo, meditando, vigiando, orando, adorando. Deve animar-se à obediência universal, em uma conformidade constante e abrangente à vontade revelada de Deus, e deve perseverar nela com determinação e persistência. No entanto, o crente tem de lembrar que o poder vem de Deus, não de si mesmo, e fazer isso tudo em um espírito de oração e dependência, ou, caso contrário, irá cair. Pois, abre aspas, a ajuda propriamente dita, a assistência e a operação interna do Espírito Santo são necessárias para produzir cada ato santo de nossas mentes, vontades
e afeições em tudo o que fizermos. Não obstante o poder ou a habilidade que os crentes receberam pela graça habitual, eles permanecem necessitados da graça em cada simples ato ou tarefa para com Deus. Fecha aspas. Essa ajuda será sonegada àqueles que esquecem sua necessidade dela e nunca pedem por ela. O lado negativo da santificação é a mortificação do pecado. Isso é mais que suprimir ou reagir ao seu impulso. Nada mais é que erradicá-lo progressivamente. Mortificar significa matar. Abre aspas. E o fim a ser alcançado nessa tarefa é a destruição, como é em todo assassinato. A ruína completa, a destruição e a gradual aniquilação de todos os resíduos dessa maldita vida de pecado. Fecha aspas. O pecado que habita o interior foi destronado e recebeu seu sopro de morte através da união do crente com Cristo em sua morte. Agora, com o auxílio do Espírito, o cristão deve passar toda a sua vida drenando o sangue do pecado. Não podemos relaxar, porque o pecado, abre aspas, não morrerá de outro modo, senão sendo gradual e constantemente enfraquecido. Se você o poupar, ele sara suas feridas e recupera sua força. Fecha aspas. A mortificação, abre aspas, que consiste em uma constante participação na graça contra o princípio, os atos e os frutos do pecado, fecha aspas, é quase sempre dolorosa e sem atrativo. Cristo a comparou ao arrancar de um olho ou ao amputar de um membro, mas ela se trata de um aspecto do caminho de vida que nenhum cristão ousa negligenciar. Como isso deve ser feito em detalhes está explicado no Tratado de Owen, reimpresso nesse livro. A visão geral de Owen, do lado de dentro da história de vida de cada cristão, conforme resumido acima, é a estrutura de referência dentro da qual as 3 obras que se seguem devem ser lidas. Indwelling Sin, Pecado que habita o interior, 1667, parece-me estar em uma classe especial por causa de seu poder de fazer com que cristãos vejam o que se passa no seu interior como um drama que se desenrola entre graça versus pecado. Temptation, Tentação, 1658, complementa a análise com um efeito investigativo semelhante. E Mortification, Mortificação, 1656, 1658, continua com uma hábil estratégia de batalha. Todos os 3 estudos são baseados na Bíblia. Owen simplesmente ecoa aquilo que observa as Escrituras dizendo e oferece referência bíblica a todos os argumentos que dá. Todos os 3 são espiritualmente profundos. A percepção de Owen acerca do coração humano é incomum, assim como seu poder de comunicar essa percepção naquilo que a princípio parece uma declaração insossa e em estilo arrastado. E todos os 3, parece-me, são relevantes para nós hoje. Se o nosso interesse é pelo estudo teológico florescente da espiritualidade, um modelo puritano de piedade irá realçar para nós aspectos da realidade espiritual que os modelos já bem conhecidos, patrístico, medieval, dos séculos XVI, XVIII e XX, católico romano, ortodoxo, anglicano, wesleyano, luterano, reformado, não enfocam tão claramente. E não há dúvida de que, dentre todos os modelos puritanos, o de Owen é o mais rico. Se a nossa preocupação é com a vida cristã prática na atualidade, um modelo puritano de piedade exporá muito rapidamente a razão pela qual nossa espiritualidade presente é superficial, a saber, a superficialidade de nossas visões de pecado. E não há dúvida de que, dentre todos os modelos puritanos, o de Owen é o que vai mais fundo nesse ponto e pode nos tornar mais rapidamente realistas com relação ao pecado. Cristãos hoje necessitam urgentemente daquilo que Owen tem a nos dar, que possamos ser capazes de enxergar isso. Não devemos pensar que este volume nos exponha toda a visão de Owen acerca da vida cristã ou mesmo metade dela. Seu tratamento para o pecado e a tentação é apenas um fio da corda grossa que compõe todo o seu ensino espiritual. Para obtermos a plena medida dele,
teríamos, no mínimo, que estudar o seu discurso programático chamado Da Comunhão com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada pessoa distintamente em amor, graça e consolação. Ou outro chamado A Comunhão dos Santos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo revelado, 1657. Também seu brilhante tratado sobre a devoção a Jesus Cristo em A Glória de Cristo, 1684 e 1691. Também o seu monumental Pneumatologia, um discurso sobre o Espírito Santo, de 1674, com discursos suplementares sobre causas, caminhos e meios de compreender a mente de Deus, de 1678. E A Obra do Espírito como Consolador, de 1693. Também o seu tratado sobre disposição espiritual, sobre meditação, 1681. E sobre o Salmo 130 acerca do conhecimento do perdão de Deus, de 1668. Também A Verdadeira Natureza de uma Igreja Evangélica, de 1689, onde Owen destaca o contexto comunitário como parte integrante da verdadeira devoção pessoal. O fato é que na espiritualidade, assim como em outros ramos da teologia, Owen deve ser equiparado a nomes como Agostinho, Lutero, Calvino, Edwards, Spurgeon e Lloyd Jones. Ele é um dos mestres de todos os tempos. Em seus dias e entre evangélicos dos séculos XVIII e XIX, sua estatura foi conhecida. Coube ao século XX esquecê-lo, mas, embora esse século tenha agora acabado, há ainda uma oportunidade de recuperar e assimilar o conhecimento de Owen nesse início do século XXI. Se em nossos tempos dolorosos, uma frase puritana, permitirmos que Owen fortaleça a nossa compreensão das coisas que permanecem, o conhecimento que o sustentou durante seus tempos dolorosos de guerra civil, anarquia e perseguição, agiremos bem. As seleções a seguir são um excelente ponto de partida. A aprovação ao pudim está obviamente no comê-lo, e por essa razão eu talvez deva terminar dizendo um pouco mais sobre o benefício que eu mesmo obtive da teologia devocional de Owen, que estou recomendando com tanta veemência. Eu, de fato, me beneficiei muito mais do legado literário de Owen do que de seu material devocional. Foi a sua obra Death of Death in the Death of Christ, Morte da Morte na Morte de Cristo, publicada em português sob o título Por Quem Cristo Morreu, que em 1953 me mostrou que a forma habitual de testemunho bíblico da expiação é particularizada, tornando-me assim um calvinista de 4 para 5 pontos. Foi a pneumatologia de Owen que propiciou minha compreensão atual do modo de relacionar regeneração e conversão. E a verdadeira natureza de uma igreja evangélica, juntamente com o discurso sobre dons espirituais e a natureza da apostasia, fizeram mais através dos anos que qualquer outro livro para moldar meus pensamentos sobre como deveria ser a vida na igreja local. Um amigo erudito que se tornou professor de seminário costumava se referir a mim, durante os anos de 1950, como um oweniano, e eu jamais pude negar a justiça dessa atribuição. Mas no momento estou apenas interessado no ensino devocional de Owen, particularmente o reproduzido neste volume. Eu disse anteriormente que ele salvou minha sanidade. Deixe-me explicar como. Eu me converti, ou seja, como agora vejo, vim a Jesus Cristo depois de um compromisso decisivo, precisando e buscando perdão e aceitação de Deus, e confiante no amor redentor de Cristo por mim e de seu chamado pessoal, em meu primeiro semestre na universidade. O grupo que assumiu a responsabilidade por meu discipulado como cristão era bastante pietista no tom e nos pontos de vista, e isso não me deixou dúvidas de que, para mim, como cristão, a coisa mais importante dali em diante era a qualidade de minha caminhada com Deus. No comportamento de minoria familiar, o grupo era decididamente elitista em espírito, sustentando que somente evangélicos que criam na Bíblia poderiam dizer algo que valesse a pena ser ouvido sobre a vida cristã.
e que aquilo que qualquer evangélico que eles entendessem fosse íntegro o suficiente para falar ao grupo, pudesse dizer sobre a vida cristã, era destinado a ser bom. Tendo absorvido esse elitismo por osmose, como os novos convertidos absorvem as coisas, ouvi com grande expectativa e entusiasmo os pregadores e mestres que o grupo trazia semanalmente, vendo-o indubitavelmente como os melhores instrutores devocionais do país. Além disso, eu lia todo tipo de literatura devocional que o grupo aprovava. Embora muito crítico de outras formas de cristianismo, não penso sem razão, mas certamente sem a humildade e o respeito apropriados, bebi tudo o que veio a mim dessas fontes aprovadas como sendo, na verdade, oráculos de Deus. Se não tivesse levado tudo isso muito a sério, meus traumas teriam sido menores. O que eu pensava que ouvia pode ser uma questão em aberto, mas o que eu pensava que estava sendo dito era isso. Há dois tipos de cristãos, os de primeira e os de segunda classe, espirituais e carnais, uma distinção tirada de 1 Coríntios 3, 1, 3. Os primeiros experimentam paz e alegria duradouras, constante confiança interior e vitória regular sobre a tentação e o pecado, de uma maneira que os últimos não experimentam. Qualquer um que deseje ser usado por Deus deve ser primeiro espiritual no sentido aqui declarado. Como um adolescente solitário, perturbado e introvertido, cuja recém-descoberta convicção não havia transformado seu temperamento instantaneamente, tive de concluir que a realidade da experiência espiritual ainda não havia sido a minha, embora por certo desejasse ser usado por Deus. Assim, o que eu deveria fazer? A mensagem conforme recebida continuou como segue, falando a essa questão. Há um segredo para se erguer da carnalidade rumo à espiritualidade, um segredo refletido na máxima, abra a mão e deixe Deus agir. Esse segredo tem a ver com tornar-se cheio do Espírito. O homem cheio do Espírito é tirado da segunda metade de Romanos 7, a experiência da constante derrota moral através da autoconfiança, para o raiar do sol de Romanos 8, onde ele anda no Espírito e não é derrotado. Deixem-me dizer que hoje eu não aceito essa compreensão de Romanos 7, ou da relação entre Romanos 7 e 8, ou da qualidade da experiência para a qual Romanos 8 aponta. Para ser honesto, agora a vejo como uma fantasia exegética pietista. Naqueles dias, no entanto, essa foi a única visão do assunto que eu conheci. O segredo para ser cheio do Espírito, assim entendo, tem dois lados. Para começar, é preciso negar o eu. A mim me parece claro agora que quando Jesus chamou as pessoas à autonegação, ele quis dizer a negação do eu carnal. Isso significa dizer vontade própria, autoafirmação, síndrome adâmica, padrão de comportamento pecaminoso, egocêntrico, desenvolvido desde o nascimento, impulso irracional recorrente para fazer qualquer coisa, menos obedecer a Deus e abraçar aquilo que se sabe ser o certo. Mas o que eu parecia ouvir era um apelo a negar o eu pessoal, e assim abrir a porta para ser tomado por Jesus Cristo de tal modo que minha experiência presente de pensamento e de vontade se tornaria algo diferente, uma experiência do próprio Cristo vivendo em mim, me animando e fazendo por mim ações e escolhas. Colocado dessa forma, é claro, isso mais parece a fórmula de possessão demoníaca que o ministério do Cristo que habita o nosso interior de acordo com o Novo Testamento. Mas naqueles dias eu não sabia nada sobre possessão demoníaca. E o que verbalizei parecia ser o significado pleno de, abre aspas, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, fecha aspas, Gálatas 2:20, conforme explicado por meus oradores aprovados. Costumávamos cantar esse coro, ó ser salvo de mim mesmo, querido Senhor, ó estar perdido em Ti, ó que eu não mais viva, mas que Cristo vive em mim. Qualquer que tenha sido a intenção do autor, eu o cantava com toda sinceridade no sentido descrito acima. Parte 2 do segredo. O complemento positivo da autonegação era consagração e fé.
Consagração significava entrega total, a rendição plena no altar, a doação da vida ao senhorio de Jesus Cristo. Atualmente, percebo essa experiência como um outro nome para aquela presença de arrependimento que o Evangelho requer de cristãos. Mas então eu a via como estou certo de que era encorajado a vê-la, como parte de uma técnica especial para entrar em uma forma mais elevada de experiência cristã. Por meio da consagração, o eu poderia ser esvaziado e os vasos vazios seriam automaticamente preenchidos com o Espírito, de modo que o pleno poder de Cristo estaria pronto para ser usado. Não me ocorreu, àquela altura, como tem me ocorrido, questionar se a imagem que parece vir do mundo de baterias recarregáveis, receptáculos que são esvaziados e enchidos novamente, e da eletricidade que é acionada, é realmente apropriada para expressar o ministério pessoal do Espírito Santo. Com a consagração deveria vir a fé, que, conforme explicada por eles, significava olhar para o Cristo que habita o nosso interior momento após momento, não apenas para realizar o que pensamos e escolhemos nele para ele, mas também para lutar e resistir à tentação. Ao invés de resistir diretamente a ela, o que representaria lutar com as suas próprias forças, o crente deveria entregá-la a Cristo para que ele desse um fim nela. Hoje penso que o modo de lidar com as tentações é de imediato dizer não, e com isso pedir ao Senhor força para continuar dizendo não e até mortificar, ou seja, matar, fazer calar, enfraquecer o impulso pecaminoso. Naquele tempo, no entanto, eu simplesmente tentava praticar a técnica da consagração e da fé como a entendia. Revestir-se de uma mágica poderosa, como eu supunha, era o segredo precioso da vida vitoriosa. Mas eu não me dei bem. Raspei o meu interior, falando figurativamente, para encontrar coisas a entregar ao Senhor, a fim de tornar minha consagração completa. E trabalhei duro para abrir mão e deixar Deus agir, quando a tentação manifestasse sua presença. Naquele tempo, eu não sabia que o pastor Harry Ironside, da igreja Moody Memorial, em Chicago, certa vez entrou em colapso mental, tentando encontrar o segredo que eu estava tentando encontrar, do mesmo modo que eu. Nem concluí àquela altura, como concluí desde então, que a vida cristã mais elevada, conforme eu a concebia, é uma irrealidade, uma ilusão na qual ninguém jamais conseguiu tocar, e que aqueles que dão testemunho de sua experiência nesses termos, na verdade, de modo inconsciente, distorcem aquilo que aconteceu com eles. Tudo o que eu sabia é que a experiência esperada não estava acontecendo, a técnica não estava funcionando. E uma vez que, de acordo com o ensino, tudo dependia de que a consagração fosse total, o erro deveria estar em mim. Devo então raspar meu interior novamente para encontrar qualquer capricho de natureza egoísta ainda presente ali. Poucos meses disso me deixaram, como seria de se prever, razoavelmente frenético. Levei em consideração, como é a tendência em situações assim, que meus companheiros não tinham o mesmo problema. Para mim, aqueles cristãos alegres deveriam todos ter dominado a técnica da vitória sobre o pecado, e eu era o único que ainda lutava. Hoje eu noto o modo no qual, em grupos fechados e elitistas, todos indistintamente trabalham para manter as aparências. Naquele tempo, no entanto, a qualidade garantida do discipulado de outros simplesmente me deixava em estado de admiração reverente e me levava a acessos desanimados de confusão interior. Então, graças a Deus, o grupo ganhou uma biblioteca de um ex-membro. Fui designado para tomar conta dela e ali encontrei uma coleção inteira, 23 volumes das obras de Owen. Sem nunca ter ouvido a seu respeito e curioso sobre livros, folheei algumas páginas aleatoriamente e mergulhei nos conteúdos daquele volume. Através das coisas que li, reforçadas por outro livro da biblioteca, o clássico de J.C. Ryle, Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, meu gracioso Deus abriu meu entendimento. Assim como o jovem que encontrei no último domingo, descobri que Owen sabia exatamente o que se passava dentro de mim e o que eu iria pensar a seguir, e se comunicava comigo através dos séculos para falar à minha condição.
Ainda penso, depois de mais de 5 décadas, que Owen fez mais que qualquer outro para tornar-me um realista moral, espiritual e teológico, como tenho me tornado até aqui. Ele me mostrou que há muito mais do que eu sabia sobre pecado que habita o interior e a obra graciosa de Deus na santificação dos crentes. Ele me buscou na raiz de meu ser, trazendo Deus para perto de maneira impressionante, de modo como oradores e escritores com unção são capazes de fazer. Ele me ensinou o que significa mortificar o pecado e como posso fazer isso. Ele me disse como compreender a mim mesmo como cristão e viver diante de Deus de uma maneira moral e espiritualmente honesta, sem fingir ser o que não sou, ou não ser o que sou. Não é demais dizer que Deus o usou para salvar a minha sanidade. E ele trabalhou cada ponto baseado em exegeses bíblicas diretas, utilizando as Escrituras com uma profundidade que eu nunca havia encontrado antes, a não ser, penso, em Lutero, Calvino e Jonathan Edwards. Muitos acharão difícil sintonizar-se com alguém que leva a santidade de Deus e o pecado tão a sério como Owen leva, pois o relativismo moral e a inversão de valores que marcam a sociedade permissiva têm infectado profundamente a Igreja. Mas isso só mostra o quão urgentemente necessitamos recuperar aquela consciência impressionante de Deus e das questões espirituais que permeiam toda a obra desse teólogo profunda e biblicamente teocêntrico, Dr. J.I. Packer.